O cérebro que não tem vício perdeu a vontade. Ele já entrou no modo, vou isolar, vou ficar sozinho. Agora o vício, que te faz crescer, vai criar uma cela para você, enquanto ele está fazendo você crescer. Você tem que entender que é assim, ó, são sempre cadeias emocionais. Tem que tomar muito cuidado com pessoas que te libertam, porque essas mesmas pessoas podem ser os seus próximos carcereiros. Eu falo isso para todo mundo. A pessoa fala, o Pablo Marçal me libertou. Eu falo, cuidado para eu não virar seu carcereiro. Porque se você não crescer com isso, você não romper nisso, você vai sempre achar assim, é melhor eu andar sempre de baixo, porque ele é meu mestre. Então, a vida inteira você vai ter vício. Não tem vício, você está num estado isolado, depressivo, e está pensando em tirar o cabo de energia da cabeça. É assim que funciona. Então, os vícios são bons se estiver crescendo e se tiver data para acabar. Por que eu não me empolgo mais com absolutamente nada? Nada. Eu pego os códigos quando eu vejo que minha cervical começa a curvar para aquele negócio. E aquilo começa a virar a minha vida, eu falo, acabou o tempo. Preciso de novos vícios. Ano passado meu vício foi a corrida de carro. Esse ano é a aviação. E aí cada ano eu vou trocando. Por quê? Porque você fica tão empolgado naquilo, nunca mais sai daquilo. Você dá um zoom. Tem um zoom. Tem dois tipos de zoom. Tem um zoom in. Essa palavra aqui é importante você saber. Ó. Zoom in é um zoom que dá o detalhamento. E tem um zoom out, que tira o detalhamento e mostra o todo. Quando você tem um vício e esse vício está gerando novas energias dentro de você, você dá um zoom in e você não quer sair de lá. Um dia eu falei isso para o Nésio, falei, Nésio, não fique empolgado com esse negócio de corrida, porque senão vai virar tudo na sua vida, vai ser isso. Aí você pergunta para o piloto 1, para o 2, para o 3, para o 4, para o 5, para o 6, para o 10, para o 20, para o 30, para o 40. E aí, você ganha dinheiro com isso? Os caras, não. Você pergunta para todo mundo, quantos está no autódromo? 30, 35, 40. Aí o cara fala, isso aqui me picou. O que tem que te picar é a sabedoria, a prosperidade e a riqueza. Qualquer coisa que tira você, às vezes, de um estado ruim emocional, te coloca para cima, e aquilo, você para de ter ganhos, para de crescer com aquilo, aquilo vai virar sua nova cela. O que a gente tem que fazer? Eu acho um jeito de vencer qualquer vício. Todo vício tem um gatilho, e eu preciso descobrir o gatilho desse vício. Como começou, e aí tem os detalhes, tem o ambiente, tem as pessoas que causaram, ou a pessoa, tem data, tem a primeira vez, ou as primeiras vezes você vai lembrar, aquilo foi configurado na sua cabeça, e você não dá conta de sair. Agora tem como hackear isso, tem como você ressignificar isso, só tem um detalhe, não tem como eu mudar e ir para um buraco branco, não tem como eu largar isso sem fazer uma troca por algo. Qual o problema do cérebro? O cérebro ele é mimoso, é vítima. Ele não quer de jeito nenhum largar um negócio que ele pensa assim, não, isso é para o seu bem. Imagina você convencer o cérebro a fazer isso. Então é igual criança pequena, seu cérebro, apesar de você achar que você é super adulto, seu cérebro é bem infantil. Pablo, não fala que meu cérebro é infantil. Vamos fazer um teste. Tá? A pessoa passa raiva em você? Sim, seu cérebro é infantil. Você fica com raiva dos outros e fala, não vou perdoar? Seu cérebro é infantil. Posso continuar? Assume. Tem como amadurecer isso. Então, o cérebro infantil, ele precisa fazer o quê? Ele precisa fazer o que a gente faz com uma criança. Você quer tomar algo de uma criança, ofereça outra coisa, que ele vai tirar o foco disso e vai pegar isso. A gente fala, eu não consigo parar de beber refrigerante. O ideal é simples, troque por alguma coisa aquilo. Ele tem que saber o seguinte, estou tendo uma perda aqui de largar isso, mas tem um ganho em outra coisa. Aí o cérebro te acompanha. Aí você precisa seguir a rota do hábito. O que é um vício? Se você nunca caiu em nenhum vício de droga, por exemplo, a pessoa pode colocar carreira para você de cocaína, pode colocar qualquer tipo de droga, sintético que seja. Você tem tentação com isso? Sim ou não? Nenhuma. Por que você está falando isso? É porque toda tentação, a Bíblia diz que você consegue suportar. E lá está escrito assim, ó, Deus não nos dá tentação que a gente não consiga suportar. Você vai escrever o código da tentação.
Tentação é só naquilo que eu construí trilha neural. Você não vai ter tentação naquilo que você não construiu. Depois de saber disso de forma ativa, o que a gente recomenda que qualquer ser humano faça? Não caia em besteiras nem por curiosidade, porque você vai instalar ilhas neurais. E essas ilhas têm milhares de trilhas. Tem vários neurônios sem cabeça que vão se formando e depois atingem um novo corpo. E aí é o apelido, né? Falar que é uma cabeça de neurônio. E aí você começa a ter coisas que você nunca teve a sua vida inteira. Então presta atenção. O que é tentação? Ilhas que eu mesmo ativei. Coisas que você não tem de jeito nenhum. Tem gente que nunca foi dinheirista, de verdade. Você pode pôr dinheiro na frente, pode falar que vai ser corrupta a pessoa, não importa com isso. Não é a tentação dela. Por exemplo, se uma pessoa ela fica uma vida inteira vendo pornografia, ela fica uma vida inteira não respeitando as pessoas na questão sexual, isso vai virando um problema dela. Ela pode santificar, pode ir para a igreja, pode encontrar com Jesus pessoalmente. É a tentação dela. Então isso vai fazer parte. Aí alguém fala, não, fulano ficou santo, você tem que ver. Ele vai na igreja toda semana. A tentação antes era em outro lugar, passa para dentro da igreja. Eu adoro quando alguém fala assim, não, fulano é de confiança, ele é cristão, ou ele é crente. Aí eu falo, rapaz, a única diferença que eu conheço de um cristão para um ateu com o mesmo pecado que a pessoa tem de bloqueio, é que o cara que não é crente, ele pega qualquer pessoa. O cristão, ele seleciona só o povo de Deus. É a única diferença que eu vejo. Porque o cérebro é o mesmo. Tem gente que fala, não, homem de Deus demais. Eu falo, mas o homem de Deus é que o diabo atenta. Então não fica com esses rótulos de, não, aqui a gente não tem isso. A tentação vai continuar. E tentação significa aquilo que eu já investi. Aí você fala, eu queria tirar o investimento. Não tem como. Aquilo criou uma trilha, e aí a não ser que alguém apague sua memória, você consegue, mas se não vai apagar, você vai ressignificar. Vou explicar o que é ressignificar. Presta atenção nesse desenho aqui, ó. Olha aqui, ó. Você quer passar aqui, aqui tem um rio. Aqui tem um rio. E do lado de cá tem o barranco aqui, ó. Você quer passar nesse rio. Esse rio aqui, ele precisa ser ressignificado. Você quer entrar, você quer passar por ele sem se molhar. Aí tem gente que fala assim, eu vou secar o rio para passar. Não precisa. Você vai fazer isso aqui, ó. Você vai pegar, vai construir, deixa eu colocar de branco aqui. Você vai pegar os pilares da ponte, vai construir os módulos e vai passar por cima. Eu preciso apagar o rio? Eu preciso secar o rio? Eu preciso fazer alguma coisa com o rio? Não, eu preciso fazer uma ponte. Aí vocês vão escrever assim, ó, ressignificação é uma ponte. Aí o que eu faço com essa ressignificação? Eu estou nesse ponto A, parece que eu não consigo chegar nesse ponto B, mas aqui está a ponte. Esses pilares aqui é o que sustenta essa ressignificação. Esses pilares, eu vou colocar aqui as letras iniciais. Primeiro pilar é Deus, onde começa o temor de toda a sabedoria. Depois pessoas que têm autoridade nisso. E depois praticar essa parada. Modele pessoas com autoridade. Se conecte com o Criador para você pedir essa graça para Ele. Isso são os pilares da ponte. E depois você vem com horas resumindo isso aqui até atravessar essa ponte. O vício continua sendo o rio. Agora você consegue passar por cima do rio sem ter contato com ele. Sansão era um cara que tinha um voto chamado voto de Nazireu. Ele não podia cortar o cabelo, não podia tocar em morto e não podia tomar bebida alcoólica. Então as três coisas eram muito simples na vida dele. Ele não podia fazer isso. Foi entregue, consagrado antes mesmo de nascer. O que ele fazia? Ele fazia de tudo para estar perto desses lugares. Então ele contava para Dalila, não, se amarrar meu cabelo assim, aí ele andava nas adegas cheirando o vinho. E esse Sansão dava trabalho. Naquilo que você sabe que você tem problema, o que você tem que fazer? Você tem que construir uma ponte. Por quê? Porque imagina o tanto de merda que você já foi fazendo na vida, e essas coisas que você fez sempre te sujam. Pelo menos um rio pode te lavar. Agora imagina uma lama. Você sabe o que é uma das coisas que mais me convenceu a deixar vícios para trás, ressignificando e trocando para outras coisas? Era o tanto de energia que eu perdia na minha vida. O viciado, ele toma muito prejuízo.
Ah, eu sou viciado em jogar. O que eu percebi? Cara, não faz sentido alguém passar uma vida jogando, uma hora ganha, 10 horas, 10 vezes ele perde. Outra hora ele ganha, 20 vezes ele perde. Aí você começa a analisar o cenário, o cara só perde. E aí o que a gente tem que entender? Tem gente que está viciado em jogo. Tem gente que está viciado em televisão. Tem gente que está viciado em ver a vida dos outros. Tem gente que está viciado em fofoca. Tem gente que está viciada em Coca-Cola. Tem gente que está viciada em droga. Tem gente que está viciada em sexo. Tem gente que está viciada em palhaçada. Tem gente que está viciada em política. Tem gente que está viciado. Agora, desde a hora que eu comecei a falar que tem gente viciada, tem gente que está viciada em tudo isso. A pessoa tem esses vícios todos. Aí eu te pergunto, me fala um vício bom que você tem. Escreve aí nos comentários aí, qual que é o pior vício que você tem nos comentários. Eu vou te explicar uma coisa, que eu sou investidor em vício. O vício precisa ser rentabilizado. Anota essa expressão. Preciso rentabilizar meu vício. Se não estiver rentabilizando, esse vício é uma droga. Tem um negócio que é uma categorização, é tipo um invólucro do vício, que começaram a chamar ele de hobby. Qual que é seu hobby? Aí eu pergunto o seguinte, qual que é seu vício no esporte, qual que é seu vício nisso ou naquilo, e quanto que você recebe de volta nisso, em aprendizado, em sabedoria, em network? Várias pessoas não entendem, mas eu sempre sou muito intencional. Eu entrei para o mundo das corridas para fazer network com os maiores empresários do país, e isso me rendeu alguns milhões de reais. Enquanto estava fazendo isso, estava destravando a minha cabeça. Comecei a ser uma pessoa mais rápida, comecei a entender uns códigos da natureza sobre velocidade que eu não entendi. Apliquei isso no meu casamento, na criação de filhos, nos meus negócios, e consegui fazer aquilo que eu não deixo de fazer nem um único dia, que choca todo mundo. Desfrutei o tempo todo, mas não me curvo para isso, porque eu já caço outra coisa para fazer. Eu não quero ser profissional de hobby. Eu acho isso tão ruim. Ah, pá, mas todo mundo gosta disso. Todo mundo, qual que é o resultado desse pessoal? Às vezes tem gente que acha um pouco ranzinza, fica mandando, me xinga. Você é muito chato, você é muito nojento, você não gosta de filme. Você não tem um hobby. Não é que eu não tenho hobby, vai anotando. Eu salto de paraquedas, mas o paraquedas não fica fazendo salto comigo. É eu que salto com ele. Eu piloto na Mercedes, eu piloto no rally, eu jogo tênis, eu jogo basquete. Agora eu quero surfar ano que vem. Vou comprar uma prancha. Eu já tenho prancha, mas é de lago. Aí agora eu vou comprar uma prancha e vou investir energia nisso. E aí eu começo a fazer tudo que eu me proponho. Eu só tenho um objetivo, eu quero crescer com isso. Eu não quero para outra coisa. Eu não quero ter um hobby com aquela mesma galera. Imagina a galera do surf e eu ficar 10 anos conversando com aquela galera. Ah, Pablo, é os nossos amigos do surf. E aí, bro? E aí, man? E aí, nós? O quê? Tá vendo? Você está criticando os caras do surf. Não, eu só não quero ficar 10 anos envolvido nesse papo. Assim como também não quero ficar 10 anos com automobilismo. Não precisa. Eu quero destravar. Eu quero aumentar a modelagem. Eu quero pegar aquelas chaves todas. Sabe as 40 chaves? Eu pego um novo vício, rodo tudo e capto a energia e tchau. Eu vou lá e, não sei se você sabe, mas gasta muita grana, mano. Ser piloto de corrida. Muita grana. Aí eu pego aquilo e falo, eu não vou me curvar para isso. Eu vou fazer esse negócio gerar renda. Aconteceu uma coisa bem chata ano passado. Tem uma mentoria que chama Corrida da Vida, que as pessoas vão comigo no dia da corrida. E eu vou dando mentoria enquanto vou correndo. Eles vão vendo o caos acontecendo. Eu ando com esse povo dentro do carro. É uma mentoria muito massa. Aí o piloto campeão, foi no dia que o piloto campeão passou. Ele estava empolgado, muito interessante o comportamento desse campeão. Ele entrou dentro da sala. Falei, salva de palmas para o fulano, ele foi o campeão esse ano. E aí o cara da federação falou assim, mas eu queria falar uma coisa para vocês que estão assistindo aqui. Aí perguntou para o campeão, quanto você ganhou de prêmio esse ano? Ele, não, só gastei dinheiro. Aí ele ouvindo, ele falou, você, Marcelo? Eu falei, acho que eu ganhei, fiz aí uns 2 milhões de reais com corrida. Além de ter alguns milhões em patrimônio de corrida. Várias carretas e carros de corrida, não sei o quê. Aí o campeão olhou. E aí o cara da Federação Paulista de Automobilismo falou assim, eu queria dar essa aula para vocês. O Pablo
nesse ano, subiu no pódio 2 vezes. Foi um dos pilotos que mais cresceu. Ficou bem longe de ser campeão. Mas ele é o único cara aqui, no grid inteiro, que conseguiu crescer pra caramba, subir no pódio, sendo um piloto novato do jeito que ele é, e conseguiu fazer milhões de reais com isso. Agora o cara que é piloto, o campeão, está saindo devendo, tem que ficar chorando patrocínio, tem que fazer isso. Eu não sei explicar para vocês, mas eu não conheço piloto de jeito. Os caras muito ricos só põem dinheiro, eles não dá conta de tirar. Agora tem uma outra coisa que eu faço. Eu faço esse vício virar uma adaptação para o meu branding. Então eu uso para network, eu uso para branding, eu uso para monetizar, eu uso para desfrutar. Eu sou intencional. É isso que eu queria te pedir, para você prestar atenção nos vícios que você tem. Dá para tirar proveito do vício? Não? Então, nossa, eu ia falar uma palavra aqui. Mas você pode escrever essa palavra, você sabe qual é. Escreve no cabeçalho assim da folha, fala assim, ó. Isso, quer nem saber. É um tal de café me domina, é um tal de açúcar me domina, é um tal de fofoca me domina, pornografia, não sei o quê, calma, moço, onde você vai com isso? Para com isso. Só que é o seguinte, eu preciso trocar por algo. O que nós vamos fazer? Se você quiser mudar mesmo. Você vai ter que fazer isso, ó, ressignificar. Qual que é o nome da palestra de amanhã, Marcos? Sabe? Como hackear seu cérebro. Amanhã eu vou mostrar para vocês como é que faz para hackear o cérebro. Como é que faz para hackear o cérebro? O hack é um encurtamento. Tem gente que leva 10 horas para aprender um negócio. E eu explico como é que faz para aprender aquele negócio em 30 segundos ou 1 minuto. Vocês querem saber o código? Eu posso contar agora. Pega todo aquele assunto, põe na mão de alguém que sabe explicar sem nenhuma sofisticação. O código é o assunto mais pesado. Você pode pegar um astrofísico e falar, um cara que é cosmológico, explicar o espaço sideral. Se ele der conta de explicar para uma criança de 8 anos, aí ele consegue ensinar de um jeito que o cérebro pega imediatamente. O que você tem que entender? Para você aprender rápido, você precisa aprender os fundamentos. Não se preocupe com regra de nenhum tipo de estudo. Aprenda os fundamentos, e fundamentos são naturais. Mas se você achar 1 milímetro sofisticado, difícil, seu cérebro fecha todinho e ele não consegue conectar com absolutamente nada daquilo, ele quer evitar aquilo. O que é a melhor coisa que você tem que fazer? Na verdade, você não perde vício, você tem que trocar ele. Os vícios serão trocados, depende de quê? Das pessoas que você ouve e das pessoas que você quer ser aceito em alguma comunidade. É muito massa. Eu fico convivendo com essas pessoas que estão comigo. Ninguém dá conta de falar a palavra tentar. É impossível. A gente está aqui em qualquer lugar. Aí um fala, eu vou tentar fazer. Aí 10 olha para a pessoa. Esse é o poder de comunidade. 10 olha para a pessoa e fala assim, você vai, o que você falou? Quem tenta não consegue. É o vício da comunidade. Eu não vou expor a pessoa, mas teve gente que ficou sem dormir. Várias pessoas. Sem dormir, assim, querendo resolver um problema. Aí os caras contam para mim o problema, resolve em 10 segundos. Eu falo, mas esse cara sem dormir por causa disso? Aí alguém fala, mano, o que tem na cabeça desse cara? Simplicidade. Não tem nada mais que isso. Os vícios roubam você. De todas as formas, você fica sem energia. E você não consegue ver a parte simples que a vida é. Você não consegue olhar. Então é o seguinte. Eu vou te dar uma tarefa. Arrume novas comunidades. Para ter novos vícios. Sabe esse 4,59 que eu acordo? Alguém sabe de onde eu tirei esse vício? Sabe ou não? Vocês vão ficar assustados, eu nunca contei. Hoje é um bom dia para você saber de onde eu tirei o vício de acordar de madrugada. Eu acordo todo dia 4h38. Vocês querem saber de onde? Vida de jejum e oração. Acordava todo dia e ia para a igreja orar com os irmãos. E alguém falava, vocês são loucos. Só que eu fiquei alguns meses fazendo isso e aquilo mudou a minha realidade. Aí a pessoa acorda todo dia 4h59 e nunca fez uma pergunta. Eu nunca contei ao vivo por que eu acordo esse horário. Só que eu estou te contando. Sabe aquela parada da comunidade? Andar com pessoas que amam tanto a Deus, que amam tantos irmãos. A gente acordava de madrugada todo dia. Eu andava só uns 10 quilômetros de carro para chegar lá para orar. Aí um dia alguém falou assim para mim, por que você faz isso? Por que você não ora da sua casa? É porque tem uma diferença quando eu me ajudo com as pessoas que querem a mesma coisa.
Só uma pequena diferença, vale a pena todo dia andar 10 quilômetros e voltar. Aí você faz as contas, em 10 dias dá 200 quilômetros, em 30 dias dá 600 quilômetros. Só que em 10 meses dá 6.000 quilômetros. E aquilo me faz ficar forte. Aí você imagina, alguns meses eu indo todos os dias. Aquilo impregnou uma parada e foi um vício novo. Agora imagina o tanto de gente que eu já coloquei para ser viciado nisso aí. Pá, mas por que você acorda? Eu fui atrás de explicação. O horário que você acorda às 4h59 da manhã, geralmente é 2 horas antes de qualquer pessoa normal acordar, sim ou não? Você acorda nesse horário, a frequência do ambiente é resetada. Nenhuma pessoa que reclama está acordada, nenhum petista está acordado. Tem ninguém acordado desse povo. O que você vai fazer? Naquele horário você consegue fluir. Você consegue construir energias poderosas, canalizar coisas de construção e criatividade que você não consegue depois. Imagina, você quer ter um ambiente limpo para você pensar, a pessoa já acorda assim, que mau dia, que não sei o quê, aí já começa a destruir a energia do ambiente. Não faz sentido, é por isso que você vai ganhar muito acordando nesse horário. São vícios que vão mudar a sua vida. Por que a gente é viciado em tomar banho na água fria? Ou melhor, natural? Eu não conheço alguém que é depressivo e faz esse circuito. Não tem como. Não tem como. Desafio, e todo mundo que vai mandar direct para mim, eu aceito desafio. Só aceita e segue 5 dias para você ver. Primeiro depressivo, na hora que ele entrar na água, ele vai ficar puto. Já vai mudar a realidade dele. Ele vai tomar um banho ou de 30 segundos, ou então vai xingar o tempo inteiro. Só que quando ele sai de lá, ele está tão pilhado que ele fala, agora eu vou morder alguma coisa. Aí ele esquece do estado e vai embora para outra coisa. Vi uma pesquisa científica falando sobre a leitura da Bíblia, aumenta a esperança da pessoa, sabia disso? Cara, lê a Bíblia só por causa disso, esquece o resto. Eu sou ateu, pode ler a Bíblia, vai dar tudo certo. Vai aumentar a sua esperança, vai parar com essas besteiras que você fala. Alguém fala, mas não acredito. Pois é, porque não ouve, porque não lê, porque não ensina, porque não transborda. Depois é facinho de acreditar. De tanto acreditar, você vai começar a experimentar seus fatos, aí vai virar um vício construtivo. Uma das coisas que eu mais amo, eu não sou pastor, eu não sou religioso, e as pessoas falam assim, aos milhares, eu nunca encostei numa Bíblia, foi você que me fez gostar disso. Esse é um vício muito bom para você ter a sua vida inteira. Sabe por quê? Porque de tudo que você precisa no tempo de hoje, foi escrito lá no tempo de ontem. Está lá escrito. Se você souber usar. E as coisas que ainda não aconteceram, que é os princípios das dores, também estão escritos, todas as coisas estão lá. Já li um pouco mais de 1000 livros, posso garantir para você, nunca achei um livro, ou um entendimento, ou um grande pensador que não tirou a ideia de lá. A base de toda a escola, quem criou a escola foi Salomão. Modelagem, eu te mostro em tudo, todas as coisas técnicas que alguém acha que inventou nessa geração, eu te falo, está aqui, está em Eclesiastes, está aqui em Efésios, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, acabou. O povo gosta de me acusar que eu fico, tipo assim, que eu só tenho essa habilidade toda por causa de PNL. Quem inventou PNL foi o apóstolo Paulo. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso é PNL, é programação neurolinguística. Para quem não sabe o que é, anota. PNL significa ensine o seu cérebro a se comportar. Aí eu fui criando e olhando e falei, mano, isso aqui é a mesma coisa. Véio. Só que aí tem gente que pega aquele vício, agora a PNL mudou minha vida. Mentira, que muda a vida de alguém são as ações, as amizades, as coisas que elas deixam para trás, a energia que ela aplica naquilo que ela acredita. Não tem nada a ver. Eu tinha uma raiva quando eu dava aula de coach, aí alguém fazia alguma coisa que eu falava e a pessoa falava, o coach mudou a minha vida. Mentira. O que muda a vida é ação. O que muda a vida são as companhias. O que muda a vida é saber sua identidade. O que muda a vida é ir para o seu propósito. Isso muda a sua vida. Aí eu te pergunto, está faltando energia? Está faltando dinheiro? Eu vou te garantir uma coisa, tá? Está faltando dinheiro para ser um viciado. Viciado em murmurar. Você é um viciado de alguma coisinha. Se eu fizer as contas para você em 40 anos, o que um fumante, 2 carteiras por dia deixou de fazer, em dinheiro você chora. Você tem casa? Não. Mas o cigarro você construiu uma casa dentro do seu pulmão. Uma casa de câncer. Lá dentro. Você tem uma Ferrari? Não, eu não tenho como ter uma Ferrari. O dinheiro que você gastou com bebida, no bar, dava para comprar uma Ferrari. A pessoa fala assim, não dava. Dava, sabe por quê? Porque esse dinheiro aplicado e empreendendo ia multiplicar. Você é viciado em quê? Você é viciado em quê?
Tenha vícios que vá contribuir com as pessoas dentro da sua casa. Vocês estão aqui usufruindo de um vício meu, falar. Porque tesão em palestra não tem nenhuma. Eu gosto é de explodir cabeça de gente. Eu sou tipo um terrorista moderno de energia, não de armas. Apesar de gostar de arma também, tá? Mas o que eu gosto é estar aqui falando e olhando para as pessoas. Aí um está assim, não, mal interessante. Aí eu falo, esse aí não vai explodir hoje não, mas está começando. Aí eu vejo outro que está com raiva. Eu vim aqui, obrigado. Está até legal, mas é obrigado. Aí cada um com jeitinho, eu fico caçando os que estão explodindo a cabeça. Quando eu acho, eu falo, eu só vou fazer por essa pessoa. Meu objetivo é só esse. Lembra que eu falei que eu sou intencional? Eu só quero isso. Hoje, antes de entrar, eu estava aqui, eu chego sempre aí no horário, eu estou ali, eu fico ouvindo o Thiago Rocha, aí eu estou conversando com o Marcos. Eu falei, Marcos, você vendeu, amanhã tem palestra? Aí ele falou, não, a gente não mostrou palestra nenhuma não. Eu falei, então faz o seguinte, não vende não. Aí todo mundo na sala, beleza, nós não vamos vender não. Para quê? Porque eu estava querendo fazer lá da minha casa. Aí eu só desço, lá em casa tem 4 andares, eu desço lá para o último, ou então vou, qualquer um dos dois, ou o primeiro ou no último é um estúdio para fazer live. Aí eu falei, não, pode deixar, eu vou fazer lá em casa. Aí eu pensei, como que eu fico sem gente, sem olhar para a gente? O meu maior problema na minha vida é que eu falei que o SPR ia ser com Zoom. Vocês não sabem o que eu fiz com o meu time quando eu falei isso. 5K, mais de 10 mil pessoas que estão no CPR, né, contando matrículas únicas, né, fora o tanto de gente que tem nas casas que sentam para assistir. SPR. Sabe o que acontece? Eu arrumei um problema que esse povo está sem dormir, sem parar. Por quê? Porque não é uma coisa de amador, nem de profissional dar conta de mexer com isso aí. Então tem que ser uns caras muito brabo. É um trem complexo. Vocês que estão aqui na palestra, olha para trás lá, tem 10 notebooks ligados, aí tem que fazer é um trem mais doido que eu já vi. Na hora que vocês forem embora, vocês vão ver uma fileira de notebook. Para esse negócio acontecer, tem que ligar isso aí num switch de vídeo, que liga entrada e saída de cada um trem que eu nunca vi. Aí aquela arrependida, sabe? Aí antes de eu subir no palco, eu falei, cara, vende esse trem aí, sabe por quê? Porque eu quero ver gente. Por que eu queria o Zoom? Para ver a cara do povo. É muito ruim dar aula olhando para a câmera. Não que eu tenha problema com ela, mas ela não me devolve energia. Por que tem um telão aqui, ó, no meio dessa coluna, para ver os comentários? Inclusive está sem os comentários, não serve para nada aquela tela ali para mim. Mas aqui tem uns comentários aqui do Instagram, que salva. Já tem gente do Zoom entrando. Inclusive a gente vai fazer isso daqui a pouco. Então, o que você vai fazer? Anota a tarefa. Para pagar a sua vinda aqui. A tarefa é examinar a sua vida para descobrir os vícios que tem empatado ou tem feito você regredir todo o tempo. Você acha? Eu não falei nada de pecado. Nem vou entrar nessa esfera, tá? Pecado é o que a sua consciência define quando a Bíblia é categórica. Deixa eu explicar sobre o pecado para você entender que aí você vai ficar em paz. Tem gente que é bobo com esse assunto. Se eu te falar assim, isso é pecado, e a Bíblia não está escrito que é pecado, e a sua consciência não fala que é pecado, isso não é pecado porque eu estou falando que é pecado. Vocês entenderam o que eu falei? A coisa mais boba do mundo é a pessoa perguntar para alguém assim, pastor, padre, isso é pecado? O padre, na consciência dele, acha que é pecado e faz você achar que é. Vou te explicar. Quando a Bíblia é normativa acerca de um pecado, é pecado. Quando não é, Paulo explica. A sua consciência vai dizer. Então, o que depende é o quê? A sua consciência. Agora, você conecta na fonte, ao invés de perguntar para alguém, por que você não pergunta para Deus? No fundo, você sabe se é ou se não é. Você não é bobo. Isso é muito interessante. Então, você vai fazer, você vai pegar uma lista de vícios para você combater. Aí você vai criar uma outra coluna e vai fazer o que você fazia lá na primeira série, na segunda série. Você vai pegar a lista de 7, pega 7 vícios que você quer desconectar. Você vai criar 7 vícios novos. Aí você vai fazer o ligue os pontos. Você vai escolher o 1 e linkar ele com 5, por exemplo. Que são vícios que conseguem ser substituídos. Então, por exemplo, você tem vício de dormir muito tarde e acordar tarde demais. Então você tem que criar um outro hábito. Esse hábito precisa ser correspondente. Para quê? Para haver uma substituição. É como se você tivesse que colocar outra pessoa dentro da cela para você conseguir sair. Só que esse vício é novidade. Esse vício vai fazer com que você cresça.
Por que as pessoas não são viciadas em leitura? Você sabe ou não? Sabe ou não? Porque elas não tiram uma única vantagem disso. Pegar um livro e ler só para você falar que você é bom e que você leu, não vai mudar nada. Agora, se tiver recompensa exclusiva, você vai viciar. Se você usar a leitura desse livro para fazer grana, você vai viciar. Se você fizer dessa leitura um conteúdo que as pessoas vão ficar impressionadas, você vai viciar. Então, o vício, ele depende daquilo que é a aceitação das comunidades. Então, já demita treinando o outro. Já está treinadinho, tchau. Aí já coloca, o que aconteceu? Não, nada não, só vamos prosperar agora, um pouco mais. Qual que é o ideal? É que numa grande empresa a gente faz assim, a gente tem um bolsão, chama de pulmão, vai treinando pessoas, para a gente não ter uma perda nem de curva de aprendizagem. Então a gente vai treinando gente, antecipando esses desligamentos, para que a empresa não perca energia. É assim que funciona nas grandes empresas. Aí tem gente que sofre, não posso mandar embora porque é o melhor que tem. Às vezes você vai ficar com dó do seu vício quando você for fazer a tarefa. Você vai ficar com dó do seu vício, isso não faz o mínimo sentido. Ficar com dó de vício vai roubar a sua melhor fase, a melhor fase da sua vida. Qual que é? O agora. Hoje eu fui com uma pessoa num lugar, essa pessoa ficou sofrendo porque viu uma situação de uma outra pessoa. Eu falei, eu já te ensinei. Ou você tem dó, ou você tem compaixão. O que você acabou de ter foi dó, porque você não mudou a realidade da pessoa e carregou o problema dela. Mas eu acho isso muito ruim. Eu falo, você pode perceber, eu sou humano. A pessoa falou, eu falei, eu sou generoso? Muito. Por que eu não vou entrar nessa pilha? Porque não é algo que eu senti no meu coração. Agora, se você sentir dó, vai ficar atacando aqui, ó. E aí você vai carregar a pessoa. Ah, não, tá bom, obrigado por você ter lembrado. É um vício ter dó dos outros. Tem gente que tem vício de falar sim para todo mundo. Gente, eu não sei vocês, mas eu tenho um tesão de falar não. Às vezes eu falo não, meus filhos falam assim, papai, eu já falo um negócio, não. Aí eles falam, mas nem falei. Eu falei, mas já começa com isso. O que é que você ia falar? Não, pode deixar. Esse treinamento é bom demais para o cérebro. Eu garanto para você, um cérebro treinado, desde pequeno. Às vezes você tem 30 anos, sua idade cerebral é de 7. E uma criança de 5 tem idade de 15. De treino cerebral. De falar, não, isso aqui não faz sentido para mim. Para de falar, isso é um vício. Para de falar não gosto. Fala assim, ó, não faz sentido hoje. Porque eu não gosto reforça comportamento negativo. Não faz sentido, eu não me comprometo com isso e tudo bem. Aí você fala, Pablo, é só um joguinho de palavras. Então, o dia que você descobrir que Deus construiu tudo com palavras, você vai respeitar o que é uma palavra. O dia que você descobrir que na bruxaria as coisas funcionam sendo acionadas com palavra, você vai respeitar. O dia que você descobrir que pessoas não dão resultado porque usam as mesmas palavras, você também vai respeitar. E aí quando você for ler em Gênesis 1, você vai ver que Deus construiu foi com palavras, não foi com enxada. Não foi com caminhão-pipa. Foi. E Deus disse, haja e ouve. E disse, haja e ouve. E disse, faça e fez. Aí você vai entender o que é a força das palavras. Aí você vai ser um viciado em usar essa boca que parece um sepulcro caiado, aberto. Você vai usar isso para quê? Para edificar. Se não for para edificar, cala a boca.